Então vamos lá para a nossa próxima aula, que vai falar sobre a questão da indústria na Europa. Efetivamente, a produção industrial, que é muito grande, que é muito importante para o desenvolvimento econômico da Europa, certo? Vamos lá. Vocês têm a apostila de vocês. Eu considero essa apostila com um conteúdo bem bacana, bem legal de se estudar. Apesar de ter um conteúdo reduzido, ela vai direto ao ponto, certo? Então, nós já estudamos um pouco sobre a Revolução Industrial e também falamos de algumas questões econômicas, quando a gente falou do euro, quando a gente falou da alta produtividade que tem na Europa, na agropecuária, e agora a gente vai falar um pouco da questão industrial e também dos serviços. Como que nós podemos representar a questão da indústria e dos serviços ali na Europa? Qual vai ser o objetivo dessa aula? Perceber a influência dos fatores locacionais sobre a distribuição da atividade industrial europeia, conhecer as características da atividade industrial nos principais países europeus, caracterizar o setor de serviços europeu com destaque para o turismo e a infraestrutura de transporte e comunicações. Então esses são os objetivos que nós queremos chegar para que você possa entender como que funciona essa questão, principalmente da atividade industrial e de serviços lá na Europa. Vamos aqui então iniciar falando sobre essa distribuição da atividade industrial. Quais são os países que mais produzem? Que tipo de indústria se tem maior investimento? Está vendo que aqui é uma salada de informação, né? Um mapa que é meio misturado, justamente isso. A Europa tem essa dificuldade de você identificar exatamente onde estão as principais indústrias, porque cada país geralmente tem uma quantidade boa de produção e bem diversificada da indústria. Nós temos então representantes das siderúrgicas, metalúrgicas, indústria química, indústria têxtil, que é de tecidos, né? Indústria de eletrônicos. Então, o que você vai fazer? Ao decorrer dessa aula, é importante que você venha entender onde se concentram as principais produções. Não exatamente em todo o território se concentra. Você vai perceber que são próximos aos grandes centros urbanos essa distribuição da indústria na Europa, ok? Então tem alguns comentários importantes no livro que vocês têm que destacar. Por exemplo, olha assim, aqui no mapa fala o seguinte, ó: é possível perceber que a maior aglomeração de indústria está localizada na porção central do continente, em uma faixa que se estende desde a Inglaterra, passando por Alemanha, França, Países Baixos, que é a Holanda, Bélgica, até o norte da Itália. Isso se explica principalmente pela disponibilidade de recursos naturais muito importantes para a indústria e o carvão mineral. Deixa eu ver se eu estou gravando, parece que estou meio confuso aqui. Tá, estou gravando sim, vamos lá. Acho que eu vou diminuir minha tela, talvez esteja cobrindo ali a letra. Isso. Vamos lá, continuando. Bom, como a gente estava falando, então concentra-se a parte industrial mais na área central da Europa, ok? A Alemanha é uma grande representante industrial, uma das maiores produtoras mundiais está na Alemanha. A Bélgica, a Holanda, né? São países que têm uma representatividade industrial muito forte, ok? Daí nós temos aqui, por exemplo, a representação do parque industrial, a foto, na fotografia do parque industrial automotivo lá em Stuttgart, na Alemanha. Stuttgart é uma grande produção automobilística, é uma área de produção muito grande. Para você ter uma ideia, a Alemanha ela fornece muitas máquinas para outros países, porque ela tem uma produção industrial muito tecnológica, muito eficaz. E os alemães sabem fazer máquinas, gente. Saibam disso, eles sabem muito produzir pela indústria, ok? Apesar de ter surgido na Inglaterra a industrialização, a Alemanha depois de um tempo passou à frente a alguns tipos de produtos. Importância e curiosidade aqui: carvão mineral. A produção do carvão mineral, a extração desse carvão mineral foi muito importante para que as indústrias iniciassem seu processo de produção. E isso foi importante que para a Europa, principalmente na Alemanha, certo? Que necessitava
dessa matéria-prima. Depois dei uma lida aqui, ó, sobre a guerra franco-prussiana, tá? A questão aqui da Alsácia-Lorena, são áreas que eram importantes para garantir o suprimento energético, né, da parte. Por que energético? Porque era o carvão mineral que tinha a maior que fazia realmente produzir energia mecânica para a produção das máquinas, ok? Olha só a França, vamos lá, os tecnopolos da França. O que são tecnopolos? Os tecnopolos são áreas especializadas em algum tipo de serviço mais, aliás, algum tipo de produção mais característico, né? Então, nos tecnopolos aqui da França, você encontra principalmente nas áreas mais aqui, ó, que não são centrais, ou seja, nas cidades que estão ligadas ou a outra fronteira ou aos mares, principalmente porque está relacionada ao transporte, que é o transporte marítimo e também ferroviário. Aqui na região da França, certo? Que é comparado ao Vale do Silício, é onde existem esses tecnopolos e tem a maior produção voltada para a área de pesquisa, tecnologia, informática, que é ali nessa região francesa. Vamos ver o mapa da Itália. Você vê que na Itália percebe-se que o norte da Itália, né, a área setentrional, é onde concentra-se a maior quantidade também de indústrias, certo? E também de população. Vê-se também que o coronavírus se espalhou muito mais rapidamente aqui nessa região aqui, ó, certo? Do norte da Europa. Então, percebe-se que eles são grandes produtores, principalmente na área de aeronáutica, automobilística, gás natural, petróleo, química, uma diversidade de produção ali na Itália, ok? Uma coisa a se destacar aqui, ó, que é importantíssima: as indústrias se concentram ao longo do Vale do Rio Pó. Por que muitos rios são importantes na Europa? Justamente por isso. Fornecimento de água, a indústria funciona com água também. E também o transporte, que alguns tipos de produtos, aliás, são muito grandes e têm que ser transportados por navios. E esse transporte é primeiro passado para o rio, depois para um mar, por exemplo, um porto, certo? Então, muitas coisas que vocês vão encontrar nesse capítulo vai mostrar essa evolução da produção industrial lá na Europa, ok? Pesquisem dentro do próprio texto quais são os países que têm maior produção, deem uma lida e vão grifando esses países que têm maior produção. Tem alguns destaques aqui, ó, de algumas cidades importantes: Madrid, Barcelona, Varsóvia, Cracóvia na Polônia, Bucareste, Kiev. Então são alguns que concentram atividades industriais, que são ali mais espalhados pelo continente. No leste europeu são duas áreas que merecem destaque: uma que é na fronteira da Ucrânia e a Rússia, e a outra próximo de Moscou. São as áreas ali que produzem mais na indústria, ok? Existe aqui um relato sobre a Rússia, que ela tem um desenvolvimento de tecnologia muito grande, principalmente na época da Guerra Fria, da produção aeronáutica, produção de de aviões e até aquelas famosas naves que eram mandadas para o espaço, foguetes, né? Então eles investiam muito nessa época da Guerra Fria, União Soviética, né? PIB, o termômetro da economia global. Olha só a produção em relação à questão dos países, ó, e a comparação com o Brasil. Você vê o PIB da China. Aliás, você encontra o primeiro lugar aqui, ó, o PIB da China. Olha a produção da China em porcentagem, a evolução do PIB por país de 2001 a 2017. Ele está mostrando a evolução, não é a quantidade, né? Você vê que essa evolução da China foi muito maior do que até o próprio Estados Unidos. A China cresceu muito na produção, mas você vê aqui muitos países europeus, ó, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Grécia, muitos deles tiveram evolução também.
Mas por quê? Porque eles são países que têm uma concentração industrial, da produção industrial muito grande, muito importante. Ok? Questões energéticas. Qual a questão energética importante na Europa? A Europa não tem muitas áreas de terras ou áreas de rios necessárias para fazer produção hidrelétrica. Então eles têm que ter outras formas, principalmente a termoelétrica. E a produção energética da termoelétrica, ela é muito prejudicial ao meio ambiente, principalmente à saúde das pessoas. Gera muitos poluentes, isso prejudica um pouco, né, a questão ali da qualidade do ar, certo? Então a Europa os países europeus precisam investir muito em tecnologia para diversificar essa produção energética, né? Então eles têm que mostrar um tipo de produção. Existe aquela famosa fábrica, aquela usina de Chernobyl, que teve uma explosão nuclear lá na Ucrânia, que gerou um certo medo em muitos para produzir energia nuclear. Digamos assim que a energia nuclear ela é uma energia limpa, não gera muitos poluentes, porém ela é perigosíssima. Quando gera um problema, ela pode acabar com populações, inclusive. Então, a produção energética na Europa é um fator a se considerar e é muito importante, ok? Vamos aqui falar um pouco, que tem algumas questões, vamos lá, falar um pouco dessa tabela que mostra sobre o consumo de energia por combustíveis fósseis. Então vamos lá. Países como Chipre, Polônia, Irlanda, você vê que assim, a condição aqui de produção, de consumo por combustíveis fósseis, chega a quase 100%. O que é isso? É a produção da queima de combustíveis, né, que geralmente vem do petróleo ou então de carvão mineral. Isso gera poluições altíssimas. Você vê que poucos países aqui têm uma produção baixa, né? Só que a Islândia, né, por que a Islândia aqui se destaca em pouca produção termoelétrica? Porque lá na Islândia existem vulcões, existem geysers que geram a energia geotérmica. Isso é muito importante, interessante de se falar ali. Então você vê que os países aqui da Europa, muitos países ainda têm uma produção de energia por combustíveis fósseis, o que gera muita poluição que é complicado para o próprio planeta, né? Aqui vão ter algumas atividades também. Espera aí, deixa eu voltar. Opa. Bom, turma, o que mais se destaca, por exemplo, em relação à Europa, é que nós podemos entender o seguinte, que a produção industrial que ocorre ali no setor europeu é uma produção que está baseada principalmente na evolução da tecnologia, certo? Quando a gente entende que a Europa foi o centro de produção industrial, a gente entende que nós não podemos descartar o fato de que eles estão sempre à frente. Você pega, claro, os Estados Unidos é um grande produtor industrial, você pega também a Ásia, principalmente a Ásia Leste, ali onde tem a China, a Coreia do Sul, o Japão, são grandes produtores industriais também. Mas nós temos que entender que a Europa ainda é um continente que tem uma das maiores produções industriais e que eles precisam muito desse setor. Agora a gente vai falar um pouco do setor de serviços. O que é o setor de serviços? Estudamos ano passado, que também se encaixa no setor terciário, que é onde se produz, né, as coisas, se produz vários tipos de serviços e se fornece serviços, não apenas materiais, ok? Então, que tipo de produção, que tipo de serviço a Europa vai estar prestando, que são muito importantes? Turismo. Nós não podemos deixar de falar do turismo na Europa.
esse é o setor de serviço da Europa que acredito seja o mais assim abrangente. Olha só, a chegada de turistas internacionais em 2017 na Europa. Olha aqui a quantidade, comparando com o restante do mundo. Né? Praticamente na Europa, a maioria dos turistas vão para lá. Né? Agora aqui a receita do turismo, ou seja, a quantidade de dinheiro que se arrecada com esses turistas. Olha só, aqui juntou a Ásia e o Pacífico, né, que são os orientais principalmente. Aqui as Américas, né, e aqui a Europa. Você vê que a Europa está sempre à frente no turismo. Por quê? Você sabe que existem muitas cidades, muitos países milenares, existem muitos pacotes turísticos que levam ali para a Europa. E aí o serviço de turismo ali na Europa também é muito qualificado. O fato de você ir para a Europa, você chegar lá e ter um atendimento de qualidade, serviços de restaurantes, hotéis, guias, enfim, uma infinidade de coisas que a Europa já está à frente de muita gente. Para você ter uma ideia, existe uma questão do ecoturismo. Fiz uma pesquisa, estudei uma vez sobre isso e vi que no Brasil, se houvesse um investimento no Brasil no ecoturismo, o Brasil seria assim um dos maiores arrecadadores, né, de turistas e de dinheiro, né, de renda do turismo no ecoturismo, porque o Brasil ele tem uma grande infinidade de áreas de paisagens naturais importantes, e na Europa ainda se tem uma grande também procura até para o próprio ecoturismo, porque eles aliam a questão da preservação com a questão do desenvolvimento econômico, que é o desenvolvimento sustentável. E aí nós temos, nessa questão do turismo, países importantes como a França, tem a Torre Eiffel, representa Paris, né? O Vaticano é muito procurado por católicos, né? Pessoas que, não só católicos, mas pessoas do mundo inteiro que consideram uma religião bonita, importante, e até para a história do mundo, que é a religião cristã e católica, né? Roma, Grécia são países muito procurados para o turismo. Aqui nessa tabela a gente mostra essa evolução do turismo internacional em termos de milhões. Ó. Europa Setentrional, Ocidental, você vê 2000 e 2014, todas aqui, ó, você vê que teve uma evolução. Por quê? Porque se estuda, é uma indústria do turismo, entre aspas, a gente fala. Por mais que seja um setor de serviços, as pessoas precisam produzir formas de atrair os turistas para que eles venham gastar, né, o seu dinheiro ali e sustentar a economia. Outro setor de serviços importantíssimo para a Europa, transportes e comunicações. Dê uma lida sobre esse texto, porque você vai ver que o transporte e a comunicação na Europa são eficazes, muito eficazes, principalmente quando se fala de trens, né, o transporte de trens. Você pega um trem, às vezes você vai para a Europa inteira, você anda ali na Europa, né, passeia por grandes áreas ali e países diferentes, principalmente porque existe uma conexão muito grande. Existem muitos portos ali na região do Mar do Norte, né, os portos que recebem produtos do Brasil, recebem produtos dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Aqui a quantidade de portos, ó, aqui é maior, a quantidade de produtos que chegam ou saem é muito maior no norte que na Europa, ok? Norte central, né, centralizado ali. Temos também aqui uma imagem que mostra a quantidade de aeroportos que existem na Europa. Os principais aeroportos, existe muito transporte sim na Europa e são principalmente mais rápidos, mais desenvolvidos, né? Você vê que tem voo para a Europa sempre. Se você vai na Europa que é para outro país, tem muitas opções de voo. Então vamos dar uma analisada nesse gráfico para verificar a questão do percentual da população com acesso à internet, a questão dos serviços de internet na Europa. Olha só, a União Europeia comparando com o mundo, né, no geral do mundo. Você vê que a Europa sempre esteve crescendo, né, a disponibilidade da internet, a porcentagem da população com internet,
chega a estar 80% da população que é alcançada com o uso da internet. No mundo chega a 48%. Tem países que não tem nem energia elétrica direito, que quanto mais vai ter essa questão da internet. Então, você vê nesse setor também de telecomunicação ou de informática, que a Europa também é muito forte, ok? Então você vai ter alguns exercícios para fazer, certo? Quando você tiver alguma dúvida nos exercícios, tem alguns exercícios bem fáceis de fazer, basta você dar uma lida, destacar no texto, e tendo dúvida, na nossa videoconferência do Google Meet, você tira essa dúvida para o professor, e também lá nas mensagens, deixa sua questão, sua dúvida comigo, que eu vou estar sempre respondendo. Beleza, turma? Então, desejo para vocês ótimos estudos e que vocês façam. Tem 15 dias para fazer a atividade aí, certo? Espero que esteja tudo certo. Uma boa aula para vocês. Boa semana. Tchau!